Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estamos começando agora mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Você que vai acompanhando aí de segunda a sexta a programação da Arapuã e o Rede Verdade aqui logo depois do Cidade em Ação. No programa de hoje, eu vou conversar, vai bater um papo comigo aqui com o desembargador Marcos Cavalcante, que está lançando no próximo dia 18 dois livros, duas obras aí no campo literário. A gente vai dar uma pausa aí nos debates jurídicos do desembargador Marcos Cavalcante para mergulhar numa dessas suas obras aí que ele está lançando, trazendo para o público aí. Desembargador Marcos Cavalcante, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, amigo Luiz Torres. Boa tarde aos seus telespectadores. Aqui conosco minha saudação ao meu colega, o juiz Aloysio Bezerra, e também a João Gregório, esse grande amigo aqui do Sistema Arapuã. Bom demais. Então, como eu falei, dando uma pausa nos debates, nas análises, naturalmente, e nos julgados, o senhor vai dar um mergulho aí na literatura e está lançando as duas obras. A gente pode até mostrar as duas obras. O primeiro é o livro A Botija, né, Tristão e Angélica, é uma novela, e o segundo, pode mostrar para ali, desembargador, e o segundo é o Gurguri, né, que é um romance também, que o senhor está lançando duas obras logo, de uma tacada só, no dia 18 de junho, na Livraria do Luiz, que é um espaço de valorização da produção literária paraibana. Está fazendo, inclusive, 50 anos, né? Estamos no cinquentenário aí da Livraria do Luiz, um espaço maravilhoso, sempre valorizando a cultura e a literatura, principalmente paraibana, como são mais essas duas obras aí. Primeiro, antes da gente mergulhar nas obras, desembargador, por que é que o senhor, ali em algum momento, dando pausa aí em tantos julgados, foi se aventurar e mergulhar na literatura? Luiz, eu sempre gostei muito de escrever. Desde a infância, quando estava ainda no curso primário, eu adorava fazer redação. Então, sempre tive o costume de escrever. E também gosto da leitura. Depois, com a profissão de magistrado, eu tive que continuar escrevendo. Escrevendo sentenças, votos jurídicos e, portanto, escrever. E há mais de 20 anos eu publiquei um primeiro livro, um livro sobre direito, intitulado Enfiteuse. Na área jurídica. Na área jurídica. E depois eu decidi me aventurar pela literatura. Eu já estou escrevendo contos, novelas e romances. Já tem quantos livros, então? Ao todo, entre livros de história, livros de direito e de literatura, 35 obras. 35 obras. Essas daí o senhor fez durante a pandemia, o senhor escreveu durante a pandemia, assim, esse momento, que foi um momento em que todo mundo, enfim, ele se viu obrigado a estar mais recluso, dentro de casa. O senhor usou esse tempo aí também para essa produção? É verdade, Luiz. Durante o período de pandemia eu fiquei muito recluso, até porque sem parar de trabalhar, porque nós utilizamos a internet, a rede do tribunal, o processo judicial eletrônico, nós não paramos, ficamos trabalhando em casa. E nas horas vagas, eu me dedicava a escrever. E cheguei a escrever, durante esses 2 anos, 5 livros. Durante os 2 anos da pandemia? Durante os 2 anos. Já lançou os outros, né? Lancei um, que foi uma biografia de um frade carmelita amigo, que faleceu no Recife, era professor universitário, uma pessoa muito preparada, um intelectual, um antropólogo, tinha pós-doutorado e eu era seu admirador por causa da cultura. Ele faleceu, não da pandemia, problemas cardíacos, e eu escrevi, dentro de 3 meses, 90 dias, uma biografia do Frei Tito Figueroa. Certo. E depois eu continuei essas 4 obras. Estou lançando 2 no próximo sábado, dia 18, e lançarei 2 outras em agosto. Também na Livraria do Luiz. Tá, eu ia lhe perguntar assim, dizer assim, ó, antes de contar a história dos outros, vamos contar um pouco da sua história a partir de Mamanguape, como é que foi a sua trajetória, mas o livro Gurguri tem um pouco disso aí, né? Ele é autobiográfico, que obra é essa? É uma obra, como você disse, autobiográfica, e no estilo assim, não querendo me comparar jamais em tempo algum
com Meus Verdes Anos de Zé Lins ou Fretana de Carlos Dias. Mas vai estar na mesma prateleira ali, vai dividir com o Zé Lins do Rei, que também serão, querendo ou não, serão companheiros de produção. Pois não, porque é uma obra, como você disse, autobiográfica, e eu me situo bem como Carlos Dias fez em Fretana, contando as histórias engraçadas, os acontecimentos da minha velha Mamanguape, a cidade de onde eu sou filho e que me honra muito por ter sido uma das cidades mais destacadas da Paraíba em toda a sua história, desde a colonização. A Paraíba deu Mamanguape deu à Paraíba e ao Brasil vários governadores, senadores, deputados, presidente da Assembleia Legislativa. E um ponto importante comercial do ponto um empório econômico. Em 1850, no segundo reinado, estava no auge. Estava no auge da economia, com muitos portugueses, italianos e espanhóis residindo na cidade, família Teorga, família Finizola, família Castro Pinto, e pessoas que saíam de lá e iam estudar fora, voltavam cultas, ao ponto de Celso Maris dizer que Mamanguape criou uma civilização muito educada, criou uma verdadeira eugenia, uma civilização culta e educada, no dizer de Celso Maris, que não é suspeito porque nasceu em Sousa, era sertanejo, né? Então é uma cidade que muito nos orgulha, porque tem história, tem cultura. Nós temos um dos maiores poetas e romancistas da Paraíba, infelizmente muito desconhecido hoje, Carlos Dias Fernandes. Ele está no patamar de outros grandes poetas, como Augusto dos Anjos e tantos outros. Eu acho que os historiadores paraibanos dão valor, ou historiadores brasileiros, na verdade, dão o devido valor ao Mamanguape, ou ainda muito se precisa escrever sobre o Mamanguape? Eu acho que ainda tem muito que se escrever. Castro Pinto, que dá nome ao aeroporto da capital, o maior aeroporto do estado da Paraíba, é uma figura que é pouco conhecida. Castro Pinto foi muito grande para a Paraíba. Filho de português, nascido e criado em Mamanguape, vai, depois dos estudos primeiros, vai fazer direito em Recife, é colega e amigo de Epitácio Pessoa durante a vida inteira. Epitácio o colocou... Antes de tudo, foram promotores os dois. Epitácio no Cabo de Santo Agostinho e Castro Pinto em Mamanguape, eram promotores. Depois Epitácio cresce, vai até a presidência da República, depois de uma vida onde ocupou todos os cargos possíveis no Brasil. E leva Castro Pinto. Castro Pinto chegou a ser governador, senador, deputado estadual, tudo pela amizade que tinha ao grande Epitácio Pessoa. Agora, o Gurguri, a sua obra, ela é um recorte aí um pouco mais da vida de Marcos Cavalcante, também, de infância, não é isso? O que é que o senhor conta aí? O que é que o senhor destaca aí? O que é que vem na sua memória quando o senhor lembra aí desse momento? Eu destaco, ser registrado em páginas. Eu destaco a minha infância, indo montado no lombo de uma égua da minha casa na cidade para a propriedade do meu pai, cujo nome é Gurguri. O que é que significa Gurguri? Gurguri é uma palavra que veio da África. Mamanguape teve muito escravo. Era uma cidade que tinha 140 engenhos. E, naquele tempo, a força motriz dos engenhos era o homem, ou então os animais. Um burro, um boi manso, e tinha muito escravo. Então, eles trouxeram essa palavra para lá. E, segundo pesquisa que eu fiz, é uma árvore que tem na África, que tem esse nome, Gurguri. Uma árvore muito, muito grande, que dá muita sombra. E então lá tinha essa região agrícola que tem esse nome, Gurguri. E lá meu pai tem essa propriedade. Então eu falo de mim na escola, no colégio, no Instituto Moderno. Minha primeira professora, ainda é viva, com 90 e poucos anos, no Jardim da Infância, não é? Irmã de uma figura que muitos ainda se lembram aqui em João Pessoa, Adailton Coelho Costa, que foi político, secretário de Estado de vários governos, e encerrou sua vida pública como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Então, eu conto tudo isso, como eram as brincadeiras de colégio, os colegas que tive e que tenho, não é? E a vida em Mamanguape, até os apelidos engraçados, como Maria Pé de Pato, Giabum, Dona Zefinha da Perua. Causos da época. Causos da época. E que davam respostas extraordinárias que, às vezes, no livro eu coloco botando reticências. E o senhor fez em forma de romance ou de contos? De romance. Romance.
de romance, o Gurguri como romance. Eu segui o estilo de Carlos Dias Fernandes, que fez isso, contou Mamanguape, inclusive contava que depois do grande empório, do grande apogeu, teve um declínio tão grande que passava um mês sem ter um enterro no cemitério. E o coveiro se queixava. A situação econômica está tão ruim que eu não tenho um defunto para enterrar. Então, Tempos escassos. Tempos escassos. Carlos Dias contou em Fretana o que ocorreu na cidade no século XIX e eu contei no XX. Muito bom. Bom, vou deixar o próximo bloco para a próxima obra aí, que aí você já fez em forma de novela, que aí a Abutija, uma história real, é isso? Surpreendente, entre um beneficiário de uma herança que teve que recorrer a um pai de santo, levou uma pernada do pai de santo aí. O senhor vai contar essa história para aqui no próximo bloco, a gente vai rapidinho para o intervalo, um minutinho, a gente está de volta aqui.